Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, agradeço muito a Deus pela oportunidade de estarmos juntos para aprofundar um pouco mais nos ensinamentos da Seichonei. E para começarmos, convido a vocês a juntos fazermos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós vamos fazer hoje é a oração que consta na página 177, oração para receber bom treinamento nessa vida. Lembrando que o meu livro é terceira edição e caso você o tenha em casa, pode acompanhar a leitura, caso contrário, aos presentes também, caso contrário, pode fechar os olhos, assumir a posição de oração e juntos vamos elevar os nossos pensamentos, nossa vibração, o nosso amor por meio dessa oração. Vamos lá? Assumir a posição de oração então? Oração para receber bom treinamento nesta vida. Para o ser humano, a vida terrena é uma escola da alma, onde o seu espírito será treinado, cultivado e aprimorado até passar a emitir a luz sublime da imagem verdadeira, que é o Espírito Divino infinitamente belo. Até concluir todas as disciplinas e conseguir o diploma, a alma passa pela vida terrena quantas vezes forem necessárias. É errado pensar que a vida de cada indivíduo se extingue definitivamente com a morte do corpo carnal. O homem não é corpo carnal, por isso, mesmo após desaparecimento do corpo carnal, continua a viver. O corpo carnal é o uniforme, que o espírito usa enquanto cursa a escola da vida terrena, onde recebe treinamento. O ambiente atual de cada pessoa nesta vida é a classe, onde a sua alma estuda e as pessoas que se relacionam com ela são colegas. Mas, às vezes, uma pessoa pode atuar como mestre de um colega ou tornar-se aluno ou discípulo dele, de acordo com o princípio Zen de aprendizagem mútua. Assim, ensinando e aprendendo, as almas se aprimoram mutuamente e, beneficiando e agradecendo umas às outras, progridem cada vez mais. O homem progride espiritualmente quando as fortes vibrações materiais que encobriam o conteúdo infinito de sua vida, como se fosse uma pesada vestimenta, enfraquecem e desaparecem, e sua imagem verdadeira de Filho de Deus passa a se manifestar mais claramente. A imagem verdadeira do homem, que é Filho de Deus, possui conteúdo infinito. Por isso, nascer apenas uma vez na Terra e vivenciar uma vida única, terrena, não é suficiente para o homem conseguir manifestar plenamente, em todos os sentidos, o brilho intenso do seu conteúdo infinito. Na vida terrena, os ambientes são limitados e, por conseguinte, existem limites também quanto às pessoas com quem nos relacionamos e os lugares em que agimos. Existem almas que atuam no ambiente chamado mundo político. Ali, em contato com pessoas que exercem a função de político, procuram aprender como devem proceder para contribuir o máximo possível para o benefício do país e bem-estar do povo. Com isso, essas almas progridem bastante nessa área. Entretanto, elas não têm oportunidade de exercitar o senso estético como os artistas plásticos, os músicos e os escritores. Este é apenas um exemplo. Existem muitas áreas de atuação. Um artista plástico pode se especializar como ceramista, como escultor, como pintor de quadros a óleo, de quadros tipicamente japoneses, de paisagens, de retratos, etc. Também na área musical existe grande variedade. Música oriental, música ocidental, música instrumental, música vocal, etc. Na música instrumental, por exemplo, existem muitos tipos de instrumentos, diferindo as formas de manejá-los. Portanto, mesmo uma pessoa que se dedica à música não consegue concluir o aprendizado musical em apenas uma passagem pela vida terrena. A alma humana precisa renascer várias vezes neste mundo, cada vez em condição ambiental diferente, para poder receber um treinamento diferente daquele que recebeu na vida pregressa. A uma análise superficial, o fato de o ser humano não poder concluir o treinamento da alma em apenas uma passagem pela vida terrena parece um processo muito moroso, mas justamente nisto está revelada a sabedoria de Deus e o amor que Ele tem por nós, seus filhos. O treinamento da alma não tem fim, porque nossa vida é infinita. Vivenciando sempre novas experiências, a nossa alma progride incessantemente e a sua alegria não tem fim. Agradeço a Deus por ensinar-me essa verdade sublime. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês que está aqui tanto presencialmente quanto me acompanhando de casa. Meu muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela atenção,
por estarmos há tanto tempo ou chegando aqui agora para estudarmos um pouco mais esse ensinamento tão maravilhoso que é o ensinamento da Seichonoye. Meu muito obrigado pelas palavras de carinho, meu muito obrigado pela atenção, meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, porque eu também cresço, aprendo e aprimoro cada vez mais em que podemos, todas as segundas-feiras, estudar um pouquinho mais os ensinamentos da Seichonoye. E hoje nós temos um tema maravilhoso, nós vamos falar das boas ações, o quanto que a boa ação é importante para a gente. E eu queria, primeiro, esclarecer que, por óbvio, não é a intenção desse vídeo esgotar o assunto. Nós podemos analisar sobre vários aspectos e dentro da doutrina da Seichonoye nós temos abordagem sobre o assunto em vários níveis de profundidade, então, por óbvio, não é a intenção desse vídeo esgotar o assunto, mas apenas trazer num apanhado geral o tanto que as boas ações são importantes na construção de uma vida feliz. E o livro que eu vou utilizar como livro-texto hoje é o Preceitos para Aprimoramento Diário, do professor Seiichi Taniguchi. Esse aqui é um livro maravilhoso e, como o nome já diz, são preceitos que você pode ler um a cada dia do ano para que você possa aprimorar, para que você possa aprofundar ainda mais a sua compreensão da verdade, o seu entendimento sobre o pensamento da Seichonoye, o que é maravilhoso. E o que nós vamos estudar hoje é exatamente o que está na página 84, é o preceito do dia 16 de março. Sei que não estamos no dia 16 de março, mas como o tema ele é muito importante, então eu peguei aqui do dia 16 para que nós possamos estudar. Então, livro Preceitos para Aprimoramento Diário, do professor Seiichi Taniguchi, deixa eu mostrar ele aqui de novo. Meu livro é a primeira edição. Muito legal, porque cada dia da semana, cada dia do mês, você tem uma mensagem que você consegue, no final do ano, acabar que ler um livro inteiro. E é interessante que a Seichonoye faz muito isso. O professor Seiichi Taniguchi, o professor Masaharu Taniguchi, eles tinham muito essa ideia de fazer livros com preceito diário para facilitar as pessoas que elas pudessem ler o livro no bonde, no ônibus. Lembrando que o Japão na época tinha bonde, eu acho que até hoje tem, mas no trem, no ônibus, numa viagem. Então são livros que são fáceis, que você pode carregar e você vai lendo os livros com mensagens sobre vários assuntos em vários dias e meses espalhados, o que te faz, ao final da leitura do livro, ter um vasto conhecimento, ou pelo menos o início do conhecimento em várias áreas diferentes dentro da espiritualidade e dentro da doutrina da Seichonoye. Então recomendo muito a leitura. Nós vamos ler a página 84, dia 16 de março. Pratiquemos boas ações é o nome do título. Vamos compreender o valor das boas ações. Vamos lá. O valor das boas ações. O quanto que é importante entender o valor das boas ações. Muito bem. Tanto na ética, na moral, na filosofia, quanto na religião, nós temos que trabalhar a ideia do o que é bom, o que é bem, tanto na questão ética do bem, quanto na questão moral do bom. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos compreender, e isso é incentivado. Desde a filosofia, se a gente for pensar na filosofia de justiça, ou na filosofia da busca da felicidade de Aristóteles, até os pensamentos modernos, a gente sempre tem o trabalho das virtudes relacionadas às boas ações. Então, quem pratica boas ações acaba se tornando pessoas virtuosas. Então, isso é um pensamento que não é um pensamento atual, é um pensamento antigo que muda de facetas ou muda as áreas onde ele é trabalhado desde a antiguidade clássica do pensamento grego, passando pelo iluminismo, pela nova leitura que são feitas pelos católicos, pelos cristãos, melhor dizendo, né? Tanto com São Tomás de Aquino e tal. O pensamento, a construção do pensamento na busca da virtude, na busca do bem. Vamos lá. Os movimentos filosóficos, éticos, religiosos, eles falam, temos que fazer boas ações. A primeira pergunta que vem é, por quê? Por que precisamos fazer boas ações? Muitos já se debruçaram sobre esse assunto, tentando compreendê-lo. Dependendo da matriz ou dependendo da base com que você parte o seu pensamento, você vai atingir respostas diferenciadas.
Como eu disse no início do vídeo, não é minha pretensão abordar todas as linhagens filosóficas do pensamento sobre o que é bem, sobre o que não é bem, sobre o que é virtude e o que não é virtude, sobre como deve ser o trabalho. O ponto é que uma coisa é fato, a virtude é estritamente relacionada a boas ações. Pessoas virtuosas são pessoas que são boas ações. Aristóteles, por exemplo, ele dizia que a pessoa que tem uma vida política de construção de uma polis para desenvolver o ser humano e nisso ele ter uma vida boa, era um cidadão de valor. Então a construção da ideia do valor vem exatamente da pessoa que contribuía para a polis, para a cidade. Então, a pessoa que era politicamente ativa, se dedicava pelo bem da cidade, a fim de que as pessoas pudessem levar uma boa vida, era uma pessoa que praticava uma boa ação. Então, era um pensamento da época. Então, nós podemos mudar até o conteúdo do que é uma boa ação, mas o fato é que boas ações são sempre ligadas à ideia de virtude e a virtude sempre constrói alguma coisa positiva. Pois bem, vamos pegar, então, lembrando, não vou abordar as linhagens filosóficas e o pensamento em relação a isso. Eu vou pegar como a Seichonoye trabalha a questão da boa ação, tanto no aspecto filosófico quanto no aspecto espiritual, para poder explicar isso e nós compreendermos de uma maneira simples, de uma visão da premissa que nós partimos. Lembre-se que eu falei, dependendo da premissa que você parte, você vai ter a virtude e a boa ação ligado a uma determinada, digamos assim, uma determinada conduta, que não necessariamente tem a mesma visão de outra. Então, depende da premissa que você parte. Isso, claro, traz uma fluidez para o conceito, que é normal das relações humanas, que a gente acaba ficando pensando, bem, o que é boa ação? Fica um conceito meio vago. Mas, se nós tivermos uma premissa bem estipulada, que ela seja uma premissa de aplicabilidade fácil e não excludente, você observa que fica muito mais fácil responder. Para não complicar, deixa eu começar com a leitura do livro, que o professor Seiichi Taniguchi vai falar um ponto aqui muito legal. Dia 16 de março, página 84. Pratiquemos boas ações. Você é filho de Deus. Olha a nossa premissa aqui. Por isso, sente-se feliz quando pratica boas ações e sente-se infeliz quando briga com a esposa, quando comete traição ou quando fere o sentimento de alguém. Pode ser que na hora não se sinta assim, mas acabará se sentindo infeliz gradativamente. Tanto a boa conduta como a má conduta assumem caráter de hábito. Por isso, a felicidade resultante de uma boa ação chama outras felicidades e a infelicidade gerada por uma má ação atrai outras infelicidades. Se formos acumulando peso sobre o lombo de um cavalo, chegará um momento que o cavalo acabará tombando. O mesmo acontece em nossa jornada da vida. Como resultado dos atos que vamos acumulando, chega um momento em que ocorre uma grande transformação em nossa vida. Portanto, pratiquemos sempre boas ações. Vamos realizar algo para o bem do próximo, empenhamo-nos em salvar a vida dos outros, transmitindo corretamente a verdade e praticando atos de caridade. Olha que maravilha. Vamos lá. Então, a nossa premissa da Seichonoye é a seguinte: todo mundo ou todas as vidas são filhas ou filhos de Deus. Então, a vida que habita no ser humano, ela é vida de Deus. Portanto, eu posso afirmar que o ser humano, ele é filho de Deus, porque no seu âmago habita a vida de Deus. Se a vida de Deus permeia toda a criação, se a vida de Deus está em todos os lugares, se Deus é onipresente, quer dizer que a vida de Deus está no interior de toda a existência. Logo, se você existe, a vida de Deus está dentro de você. Então, quando a Seichonoye fala que todo homem, todo ser humano é filho de Deus, o que a Seichonoye está falando? Que a vida de Deus está no seu âmago e você precisa trabalhar para exteriorizar essa vida e retirar de si toda a capacidade, toda a maravilha, toda a perfeição, toda a beleza, todo o amor que existe no seu interior. Como na oração que nós vimos no início da nossa reunião, o aprendizado do homem, o aprendizado da mulher, o aprendizado do ser humano no caminhar da vida,
ele leva tempo e dedicação. Qual o objetivo? Manifestar a vida de Deus. Então, todo ser humano é filho de Deus. Ora, se todo ser humano ele é filho de Deus, então a base do nosso pensamento das boas ações está nessa premissa. Então, a nossa premissa, a nossa base é que o homem é filho de Deus. É a nossa premissa. Nisso vai decorrer 2 pontos para definir as boas ações. Vamos ver no plano da vida não, no plano material e no plano espiritual. Bom, vamos lá. No plano material e no plano espiritual. Quando nós temos a premissa de que todo homem é filho de Deus, as boas ações vão estar relacionadas à manifestação desse filho de Deus, seja no plano material, seja no plano mental ou espiritual. Olha o que o professor Seito Taniguchi fala. Você é filho de Deus, por isso sente-se feliz quando pratica boas ações e sente-se infeliz quando briga com a esposa, quando comete traição ou quando fere sentimentos de alguém. Pode ser que na hora não se sinta assim, mas acabará se sentindo infeliz gradativamente. Olha que legal. Você se sente feliz quando pratica boas ações. Bom, para o Filho de Deus, que é maravilhoso, a boa ação, então, é o natural. Vamos trazer isso para o plano material. O que pode ser uma boa ação no plano material? Então, vamos lá. O que são as... Deixa eu botar aqui de outra caneta, para não confundir. O que são as boas ações no plano material? Vamos lá. Deixa a caneta sair aqui. Vamos lá. As boas ações. Então, vamos lá. O que são as boas ações no plano material? As boas ações no plano material são todas aquelas que levam felicidade para o próximo. Felicidade. Só que não é só felicidade. E aqui que está um grande detalhe, que muitas vezes levam as pessoas a confundirem o que é uma boa ação ou não. Se eu falar que as boas ações, elas têm valor, e como? As boas ações, elas são um ato do Filho de Deus? São. Mas a pergunta é, todas as boas ações que nós achamos são boas ações? Depende. O que é uma boa ação? No plano material, aquilo que leva felicidade à pessoa. Será que tudo que leva felicidade às pessoas é uma boa ação? Aí que a gente precisa ter o segundo espectro para analisar se aquela ação ela é boa ou não. Qual é o segundo espectro? O espiritual. Nesse espectro, aquela boa ação promove o crescimento, promove o desenvolvimento, promove o progresso ou retrocesso. Porque aí nós vamos conseguir entender melhor essa definição de boa ação. Olha só. Uma vez uma jovem chegou para mim e virou e falou assim para mim: preletor, por que a prostituição é algo errado? Na visão dessa jovem, olha o que ela falava para mim, a ideia que ela sustentava. Observa só, todas as pessoas que normalmente vão procurar uma mulher que está nessa situação são pessoas carentes, são pessoas que estão em estado de carência, de ausência, são pessoas que estão passando assim por situações muito delicadas na sua vida, seja por questões de abandono afetivo, seja por questões pessoais, seja até mesmo por necessidades fisiológicas. E quando aquela mulher trabalha ou aquela mulher age para aquela pessoa,
ela estará realizando os desejos daquela pessoa e a pessoa vai sair feliz. Então, o que ela faz é uma boa ação. Olha que interessante o raciocínio. Olha só, aquela pessoa, ela está oferecendo à pessoa um alívio. E aquele alívio vai causar felicidade. Então, a pessoa sai feliz, a pessoa ela sai naquele momento realizada. Então, ela está praticando uma boa ação. Eu não consigo entender por que a sociedade julga que é uma má ação. Se você pegar apenas nesse aspecto, aqui, você vai estar utilizando um pensamento que a gente chama, no conceito de felicidade, ou no conceito do estudo do que é felicidade, de utilitarista. É útil para atingir a felicidade de um maior número de pessoas? Então é bom. E não é assim que funciona. Por quê? Para que seja uma ação considerada boa, ela tem que ser completa em ambos os espectros. No espectro material e no espectro material, que eu digo assim, tem que promover a felicidade das pessoas, tem que promover o bem-estar das pessoas, tem que promover condições em que as pessoas se sintam mais acolhidas, mais felizes, mas tem que promover o crescimento, o desenvolvimento e o progresso. Como é que eu respondi a jovem? Eu falei assim, apesar da sua visão ser parcial sobre a situação e não total, eu vou lhe explicar o porquê que a ação daquela mulher que atende aqueles desejos momentâneos não é uma boa ação. Por quê? Aquele ato é um ato desprovido da boa ação ou desprovido do amor verdadeiro, porque ele não promove o crescimento, pelo contrário, ele promove a decadência de ambos. Um, porque está utilizando o outro ser humano como objeto da sua satisfação, o que já desde a filosofia kantiana fala que não, isso não é algo moral, porque você usa um outro objeto, você usa uma outra pessoa como objeto de satisfação. Então você usa a pessoa, ela é o seu objeto, não promove o crescimento da pessoa, pelo contrário, você joga a pessoa numa decadência em que ela começa a se vender. Então, assim, ela deixa de ter o crescimento, o desenvolvimento dela para a satisfação do egoísmo de outrem, e a própria pessoa que está utilizando, ela também não promove o crescimento, porque ao invés de ela estar resolvendo os seus problemas de carência afetivos ou até mesmo fisiológicos, ela está buscando usar outro para satisfazer. Então, não há progresso na relação, pelo contrário, você tem destruição. Além do que, não preciso nem falar, no que diz respeito à destruição de família, desconstrução de lares, transmissão de doenças, é vasto o número de consequências causadas que não trazem crescimento, desenvolvimento nem progresso. Então, as pessoas tentam ser eufêmicas e botar palavras novas, como hoje em dia a gente tem muito, modelos da OnlyFans. Então, as pessoas tentam trazer coisas assim, sabe, bem mais suaves, mas não analisa a questão com uma totalidade. Então, eu já vi pessoas falando assim, mas ninguém encostou. O ponto não é encostar, não é físico apenas. Você tem toda a questão mental. O que é que envolve a mente daqueles que consomem, o que provoca, quantos lares estão sendo desfeitos, quanto que as pessoas hoje em dia, elas estão preferindo o contato virtual, que ele é extremamente egoístico e satisfaz o ego, da construção do contato humano. As pessoas estão se isolando em casa, estão perdendo o contato, os casais estão tendo dificuldades para lidar com a própria construção da intimidade. Por quê? Porque as pessoas estão ainda com o hábito de usar o outro para a sua própria satisfação. Então, isso não é uma boa ação, porque a boa ação ela tem que ser conjugada do material e do espiritual. Aí sim você tem uma construção de uma boa ação. Olha que interessante. Distribuir dinheiro para as pessoas, isso é uma boa ação? Depende. Se a pessoa que você for dar dinheiro, ela utilizar para o crescimento, para o desenvolvimento, para o aprimoramento dela, excelente ação. E se ela pegar esse dinheiro para usar com droga, cachaça, para ficar pior do que ela já estava? E aí, foi uma boa ação ou não? Por isso que é relativo e precisamos ter sabedoria. As pessoas pegam uma situação idealizada, romantizam. Eu vou fazer sopa para os necessitados. Não estou falando que isso é ruim, estou só falando, romantiza-se uma situação,
e pega aquela situação e fala, aqui eu vou estar fazendo uma boa ação. Vou te contar um caso que acontece muito aqui em Brasília, acontecia, que eram mães que pegavam os filhos de colo e ficavam na frente das farmácias pedindo dinheiro para comprar fralda e leite para as crianças. Quem não se comove com uma cena dessa? Até que descobriram que alguma delas não era nem mãe da criança, alugava a criança de uma outra senhora, que era a verdadeira mãe, ia na frente da farmácia, pegava as fraldas e o leite, vendia para outras pessoas para poder consumir crack e consumir outras drogas. Então, olha só, às vezes você comprava a fralda achando, caraca, eu fiz toda a boa ação, quando na verdade não era. Mas, preletor, o que interessa é a intenção da pessoa. Sim, a intenção conta demais, porque você está agindo por amor. O ponto é que, efetivamente, pode não ser uma boa ação para promover o crescimento da outra. Então, observe só, a boa ação ela tem que ser algo muito mais estrutural e não superficial, porque nós também estamos, hoje em dia, numa vida que até a boa ação as pessoas querem terceirizar. Elas querem ter uma boa ação drive-thru. Eu dou isso aqui, está ótimo, que não tem problema, já está resolvido, já fiz minha boa ação, dei comida para uns pobres aí, dei uma sopa aí para umas pessoas necessitadas, já fiz minha boa ação. E não é assim. Boa ação não é simplesmente você dar coisas. Boa ação é você promover a felicidade. Às vezes você dá uma palavra amiga de esperança para uma pessoa próxima, é uma boa ação muito maior do que você ficar pegando as coisas e dando para os outros. É porque tudo depende. Tem projetos sociais que nós podemos auxiliar que são extremamente efetivos e extremamente atuantes do que simplesmente a gente romantizar um tipo de ação e achar que aquela ação sim é boa ação e as demais não são. Então, muitas vezes, nós nos levantamos, eu e os demais preletores da Seitonê, Brasil afora, passando por quilômetros de distância, pregando essa verdade para ajudar pessoas a largarem vícios, saírem da depressão, conseguirem reconciliar com os familiares, sabe, construir harmonia no seu casamento, curar de doenças, tantas e tantas situações. Dedicamos-nos dia e noite, suando a camisa, gastando dinheiro do próprio bolso, para que a gente possa fazer esse trabalho de divulgação e ajudar as pessoas. Mas para algumas pessoas vão pensar, não, trabalho religioso não é um trabalho de boa ação. Trabalho de boa ação é simplesmente você doar comida. E essa é uma visão estreita, uma visão romântica. Tudo é boa ação, tudo. Desde o religioso, aquela pessoa que ajuda, desde aquela pessoa que contrata, aquela pessoa que faz cesta básica, que faz enxoval, tudo é boa ação. Desde que a gente consiga fazer com que todo mundo envolvido tenha crescimento, desenvolvimento e progresso. Esse é um ponto importante. Então, entendida essa premissa, a gente vai compreender dentro da Seitonê o porquê que as boas ações têm um valor muito grande. Primeiro aspecto, na Seitonê nós sabemos que a premissa que nós temos material é que é o seguinte, boa ação ela tem que promover a felicidade. Então nós temos que agir em prol da felicidade do outro. Vem a primeira pergunta, por que a felicidade do outro acaba também promovendo a minha própria felicidade? Segundo, no espiritual, quando nós nos dedicamos para o outro, de coração aberto, nós fazemos com que o outro cresça e nós também crescemos. Vem a segunda pergunta, poxa, se eu faço a felicidade do outro, eu também colho a felicidade? Por que quando eu me dedico ao outro, eu também cresço? E esse é o ponto que a Seitonê traz, que eu acho que é uma das melhores respostas, ou uma das respostas mais completas que eu já encontrei dentro da filosofia, para explicar situações que muitas vezes ficam de forma vaga, como amor à pátria, amor ao próximo, comunidade, família, o que faz com que nos unamos a esses corpos que transcendem o sangue. Porque a família você pode falar, não, eu amo a minha família porque ela faz parte de sangue. E aquele amigo que você ama e não faz parte do seu sangue? E aquela comunidade da qual você faz parte? E aquela família espiritual que você tem na sua congregação, na sua igreja, no seu movimento filosófico religioso, que você tem como companheiros, que às vezes você tem mais intimidade e mais capacidade de se abrir, que você tem inclusive para familiares não tão próximos. Então observa só, da onde que vem essa construção para que nós compreendamos o valor da grandiosidade das boas ações? A Seitonê explica. Todos nós somos filhos de Deus, correto?
Correto. Se todos nós somos filhos de Deus, isso quer dizer que todos nós temos vida. A vida de Deus está dentro de nós. Preletor, eu não consigo entender isso. É só você utilizar a base. Qual é a origem de tudo? É Deus. Se você afirmar, olha que interessante, se você afirmar que existe algo na criação que não seja de Deus, então Deus não é o criador de todas as coisas. Isso é a base do desenvolvimento do seu raciocínio lógico. Ora, se Deus é o criador de todas as coisas têm que ser criação de Deus. Não tem para onde correr. Se Deus criou A, B e você tem algo que é C, então você pode afirmar, Deus é criador de A e B, mas você não pode falar que Deus é criador de tudo. Pois bem, no pensamento da Seichonoye, Deus é o criador de tudo, que é o pensamento que coincide com o shintoísmo, que é o pensamento, no shintoísmo, entre aspas, que coincide com o cristianismo, que coincide com o judaísmo, coincide com o islamismo. No budismo nós temos uma outra visão um pouco mais específica, mas se você for pegar a grosso modo, você pode entender que a sabedoria divina, ou a sabedoria da grande vida é a criadora de tudo, porque o budismo ele tem uma visão diferente dessa visão que nós temos de Deus como personificação única. Então, e o shintoísmo você tem um politeísmo, você tem várias criações, vários deuses que vão fazendo parte da criação do mundo, né? Izanagi, Izanami. Aí o que acontece? Então, se a gente for pegar, Deus é o criador de tudo, então tudo está na criação de Deus. E Deus criou por meio da vida. No primeiro livro da Bíblia Sagrada, no Gênesis, fala exatamente que Deus usou do poder da palavra para criar. Então Deus não usou materiais físicos, Deus usou da força espiritual. Essa força espiritual da criação de Deus, nós damos o nome de vida. Então, a vida é isso que permeia a criação divina e que também nós chamamos desse momento em que nós estamos utilizando o corpo carnal e o corpo carnal funciona. Então, eu falo, eu estou vivo. Eu estou vivo tem dois aspectos. Eu estou no meu corpo carnal utilizando, porque se eu morrer, o corpo carnal ele para de ser utilizado, ele se desintegra. E o segundo aspecto, eu estou vivo porque Deus está, a vida de Deus está em mim. Então, normalmente, quando fala eu estou vivo, a gente só lembra do aspecto do corpo carnal, mas a gente se esquece também do aspecto espiritual de quando eu falo eu estou vivo, Deus está em mim. Logo, se eu sou filho de Deus e a vida está dentro de mim, e a vida está dentro de todas as pessoas, o meu irmão, o meu companheiro, a minha companheira, a minha irmã, o meu filho, a minha filha, todos eles são também vida de Deus. Ou seja, eu e a humanidade inteira somos uma só vida, dividida em milhares de manifestações diferentes. A vida de Deus, ela esparge na criação e forma infinitos núcleos de percepção e manifestação de si própria. Ou seja, a vida se divide. É como se a vida fosse um grande oceano que se divide em milhões e bilhões de gotas. Cada gota tem a sua personalidade, cada gota tem a sua individualidade, mas continua sendo vida de Deus. Então, se todos nós somos vidas de Deus, qual é o sentido de eu ajudar alguém materialmente? É porque a felicidade do outro também é a minha felicidade. Porque eu e o outro somos uma só vida. A isso nós damos o nome de amor. Gente, olha que coisa linda, gente. É por isso que eu sou apaixonado pelo ensinamento da Seichonoye. Olha como é que a gente consegue fechar o raciocínio de forma a dar coerência naquilo que a gente fala. As pessoas hoje em dia utilizam a palavra amor muitas vezes equivocadamente para justificar desejos egoísticos. Então eu tenho um desejo egoístico e para justificar, para ficar bonitinho com a pauta hoje em dia defendida, eu falo que é amor. Eu amo. Aí nós temos os casos mais esquisitos na face da Terra, como uma mulher em Nova York que casou com uma estação de trem. Qual é o argumento dela? É porque eu amo a estação de trem. Então, o amor ele passou a ser uma palavra muito utilizada para justificar egos, arrogâncias e desejos deturpados. Porque quando você fala que é amor, todo mundo, é o amor. Isso não é amor. Amor é a consciência
que eu e o outro somos uma só vida. Por que que isso é amor? Porque quando você toma consciência que você é Deus e que o outro é Deus, só tem um caminho para você agir em prol da felicidade de ambos. Por isso que o amor constrói. Gente, eu atuando nas varas criminais, nas varas de violência doméstica, é a coisa mais comum eu ouvir o cara respondendo o processo, e pior, não é só o cara não, muitas vezes a mulher respondendo o processo de agressão à sua companheira ou a seu companheiro, e eu pergunto, o que aconteceu? E a resposta é, fiz isso porque eu amo. Não ama, não sabe o que é amor, porque o amor, ele é uma boa ação. Se o amor é uma boa ação, eles têm que estar na premissa de filho de Deus. Ora, se o amor é uma boa ação, ele tem que levar felicidade e promover o crescimento, desenvolvimento e progresso. Aonde violência promove isso? Aonde agressão física promove isso? Aonde um crime pode providenciar isso ou pode concretizar isso? Não faz. Então, quando a pessoa fala, eu faço isso por amor, é mentira. Você não tem ideia do que é amor. Amor não é apego, amor não é desejo sensual, amor não é paixão que quer arrebatar. Amor é a consciência de que eu e o outro somos um. Se eu e o outro somos uma só vida, o crescimento da felicidade do outro se torna o meu próprio crescimento. Fantástico, fantástico. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar no valor da boa ação por esse aspecto. Então eu pratico a boa ação porque exatamente pelo outro ser também vida de Deus, caramba, então quando eu promovo a felicidade dele, eu colho a felicidade porque nós estamos na mesma vida. Imaginemos só, estamos numa piscina, vamos imaginar num local fictício, de águas termais, em que tenham piscinas, em que as pessoas têm o hábito de fazer xixi na piscina. Hipotético, totalmente hipotético o que eu estou pensando. Então o que acontece? Estamos lá na água, todo mundo que entra na piscina toma lá 30 latinhas de cerveja, 55 bebidas coloridas, 2 litros de água de coco, entra na água lá e fica fazendo xixi o tempo todo. Como é que a água vai ficar? A água vai ficar suja. No final do dia, em vez de estarmos numa água de piscina, vai parecer que a gente está numa água de derramamento de petróleo. Aquele negócio denso, assim, ó, batendo na borda, assim, espuma saindo. Aquela coisa com cheiro agradabilíssimo que só pessoas alcoolizadas têm condição de permanecer lá dentro. Então, o que que acontece? Como é que a gente faz para melhorar essa piscina? É quando todo mundo, no amor ao próximo, decide não mais urinar dentro da água. A água vai se tornando purificada e todos vão se beneficiando, podendo nadar, podendo usufruir da maravilha que a água, que o banho de uma água, se a água é termal, né, em qualquer horário, né, por exemplo, à noite, podendo se deliciar daquele banho noturno porque a água está limpa. Isso é possível quando a gente tem a consciência de que a boa ação é a manifestação do Filho de Deus em prol da vida comum. Então, por isso que fazer o bem para o próximo é algo que nos traz também o benefício, porque fazemos parte da mesma vida. É como você faz uma boa ação, você ativa a vida da outra pessoa e a sua. Quanto mais a sua vida é ativada, mais felicidade você sente. E mais, como se não bastasse, só esse ponto aqui já seria o suficiente para que começássemos a ter ainda mais consciência da grandiosidade e da importância das boas ações. E mais, no âmbito da espiritualidade, quando nós praticamos boas ações, nós promovemos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso progresso e do outro também. Então, espiritualmente, fazer boas ações é aprendermos as lições que nos são importantes para o progresso da alma. E qual é o progresso da alma? Manifestar a sua natureza divina, manifestar o Filho ou a Filha de Deus. Então, olha que coisa fantástica. Quando nós buscamos nas boas ações o aprimoramento, nós crescemos, desenvolvemos e temos o progresso. E isso é fundamental para a alma. Por isso que sentimentos negativos não podem ser considerados boas ações. Observaram que com um parâmetro bem estabelecido, claro, estamos falando da filosofia da Seiichi Onoe.
Se a pessoa tiver uma outra visão de mundo, é óbvio que ela vai poder discordar disso daqui. Mas o ponto é que partimos desse pensamento e temos não só vasta literatura, como vasta experiência prática que demonstra que quando a gente tem uma vida pautada de boas ações, a gente acaba colhendo felicidade. E tem um ponto interessante. Vou abrir esse parêntese, porque a felicidade não necessariamente é a felicidade que nós almejamos. E eu vou falar rapidamente. Muitas vezes, o padrão de felicidade que a gente tem é um padrão destrutivo, não é um padrão construtivo. Então a pessoa pensa, eu vou praticar boas ações aqui porque eu vou ficar rico. E para que você quer ficar rico? Porque a sua ideia de riqueza é fazer exatamente tudo o que você não queria fazer com as boas ações. É usar as pessoas, é consumir de forma desenfreada, é você não ter responsabilidades, é você não mais trabalhar, é você poder sair usando e abusando de todas as pessoas na face da terra. Então a pessoa não colhe aquele resultado financeiro e fala, puxa, eu não sou feliz, depositou a felicidade em um lugar errado. A felicidade é o seu desenvolvimento. Claro que quando a gente se desenvolve, a gente acaba alterando também as próprias bases da materialidade que nos rodeia. Ou seja, quanto melhor, quanto mais bondoso e quanto mais você progride, mais as suas chances de você ter sucesso, tanto profissional, amoroso, familiar e etc e tal. Qual é o problema? As pessoas fazem as boas ações somente na ordem material e esquecem da ordem espiritual. Aí não tem um crescimento, não tem um progresso e depois não colhe aquilo que estava esperando. Perceberam? Então, qualquer dúvida, gente, volta, escuta de novo o que eu falei para que você vá gravando o quanto que é interessante a gente entender que as boas ações vão nos levar à felicidade, mas uma felicidade real, não uma felicidade egoísta daquilo que você acha que vai satisfazer os seus desejos, que não são desejos que promovem o crescimento. Então, olha só, entender isso daqui faz você compreender que a boa ação é uma ação que gera uma reação. A ação de você cuidar para que o amor ou a vida de Deus vibre perante tudo ao seu redor, faz com que tudo ao seu redor volte vibrando para você em forma de bons acontecimentos. E quando você tem um crescimento espiritual, você altera também a sua frequência vibracional. Hoje em dia todo mundo usa frequência vibracional porque nós vamos trabalhar no mundo quântico. Não, gente, nada a ver. Frequência vibracional é simples. Nós somos seres que vibramos. Quando você eleva a sua vibração, você eleva aquilo que sintoniza. Simples assim. Tem nada, não precisa usar quântico, não precisa usar nada, tem nada de cocriação. Começa a inventar muitas palavras para falar o que é óbvio. Nós, como filhos de Deus, manifestamos a vida. Quanto mais a vida se manifesta, mais pura é a sua projeção. Simples assim, simples assim. A vida, ela tem barrada a sua manifestação pelos pensamentos negativos. Portanto, os pensamentos negativos, os pensamentos pessimistas, os pensamentos ruins, eles não são condizentes com a boa ação. Por que eles não são condizentes com a boa ação? Vamos lá. Usando aqui o nosso quadro. Ganância. Olha a ganância. A pessoa quer ter tudo para ela, porque ela acha que isso que vai trazer a felicidade. A ganância é uma boa ação? Depende. Se você for pensar somente na felicidade sua e dos seus próximos, e você não promover o crescimento, desenvolvimento e o progresso, isso daí não vai ser algo bom, vai ser algo prejudicial e destrutível. Agora, de repente a ganância, num aspecto de você querer ter, ou seja, você querer crescer para que você possa desenvolver e o seu desenvolvimento traga felicidade, crescimento, desenvolvimento e progresso ao seu redor, isso é algo que pode ser considerado uma boa ação. Então, a gente precisa compreender. Então, por exemplo, um chefe, às vezes, que é um pouco duro com a gente tem o hábito de achar que a pessoa que é dura, ela está fazendo uma má ação. Depende. Se essa má ação, ela te trazer o crescimento, desenvolvimento e o progresso, isso te levar para o caminho da felicidade, foi uma boa ação que foi feita.
foi uma boa ação. A gente começa a observar que a boa ação, ela tem um valor que ela é um valor muito maior do que simplesmente uma visão míope, uma visão simples, uma visão fechada, romântica. Porque às vezes, gente, é um pé na bunda que empurra a gente, que faz a gente crescer, que faz a gente sair do lugar, que faz com que a gente desenvolva a capacidade. Quantas vezes nós já não ouvimos broncas que fizeram a diferença para a gente, que falaram, pô, é verdade, cara, eu posso mais, e você vai lá e faz. Então isso é algo que promove o seu crescimento. As pessoas pensam às vezes que fazer uma boa ação é só você levar algum aspecto material ou você atender alguma coisa naquele momento. Não, é algo mais profundo. Por isso que a boa ação tem um valor. Então vamos lá. Aí nós vamos para um outro aspecto. Humilhar as pessoas constantemente, fazer com que as pessoas se sintam menor. É uma boa ação? Não é. Por que não é uma ação? Porque ela não promove isso aqui. Por isso que até na hora de brigar a gente tem que ter sabedoria, porque a briga ela tem que vir na hora certa, para que a gente possa causar o desenvolvimento na pessoa. Na hora que a gente for observar que isso não vai causar, um abraço, um afago, uma palavra de carinho tem um efeito muito maior. Preletor, como é que eu consigo essa sabedoria para saber o que é bom e o que não é? Meu amigo, por isso que a gente precisa estar em contato com Deus. Na Seitiorê a gente aprende qual é o melhor caminho para nós entrarmos em contato com Deus, a fim de que nós possamos ter esse conhecimento ou essa intuição de saber aquilo que é bom ou aquilo que não é, ou pelo menos tentar errar o mínimo de vezes. É por meio da meditação Shinsokan. Quanto mais a gente afina a nossa mente, mais a gente começa a ter essa visão de vida. Vida de um casal se torna feliz quando o casal tem o valor das boas ações e pratica na vida dois. Então, poxa, eu quero fazer uma boa ação para minha esposa, eu quero fazer, quero fazer uma boa ação para o meu marido, para a minha companheira, para o meu companheiro. O que eu devo fazer? Você tem que fazer algo que promova a felicidade dele, mas ao mesmo tempo o crescimento, o desenvolvimento e o progresso. Então, muitas vezes, os maridos ou as esposas, na vontade de atender os seus desejos, única e exclusivamente, acabam massacrando o outro, sem perceber que também não estão promovendo a felicidade, o crescimento, o desenvolvimento do outro. Então é importante olhar isso, porque a boa ação ela tem que ter esse espírito por detrás dela. Não é à toa que tem uma frase que fala que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Porque a boa ação ela não é nenhum lado, nem um outro lado. Ela é um conjunto, ela é uma construção que tem que buscar um fim. Qual é o fim que a boa ação busca? Manifestar a vida de Deus. E manifestar a vida de Deus e reconhecer a vida de Deus no outro é um ato de amor. Logo, o valor das boas ações está estritamente ligado à capacidade de manifestar o amor. E a capacidade de manifestar o amor é a capacidade que você tem de manifestar a vida de Deus. Olha como é que é fantástico. Isso é fantástico, gente. Isso aqui é algo que engrandece, abre a nossa mente, expande a nossa consciência para que a gente aprenda o que realmente é o valor de uma boa ação. Porque a gente sai de visões muito míopes, muito restritas do que é boa ação e nós conseguimos adentrar em algo que realmente transforma, modifica e faz uma diferença gigantesca na vida das pessoas, principalmente de quem está próximo da gente. Então, o valor das boas ações, gente, está na capacidade de manifestar a vida. Olha que coisa linda, cara. É algo assim que você consegue observar o quanto que engrandece a nossa vida. Poxa, cara, eu posso fazer uma boa ação que seja algo realmente construtivo. Então, ensinar boas coisas às crianças. Por que isso é uma boa ação? Olha como é que começa a ficar mais fácil. Porque ensinar boas coisas às crianças não só promove a felicidade dela, como o crescimento, o desenvolvimento e o progresso. Repetir boas palavras, tratar bem as pessoas, ser educado. Cara, como ser educado é uma boa ação, gente. Hoje em dia, no mundo da modernidade, em que ficou chique ser arrogante, deselegante, estúpido e sem educação, em que as pessoas acham bonito que líderes xinguem, falem palavrões, ofendam, e todo mundo bate palma porque está ofendendo o outro, eu quero mais que o outro se exploda, não entendem que
a falta de educação, a grosseria, a estupidez não promove o crescimento de ninguém. Discutia com pessoas num grupo de WhatsApp e eu externei a minha opinião. E a resposta à minha opinião foi uma agressão. Isso é o típico de pensamento de pessoas estúpidas e retardadas. E a minha resposta à pessoa foi: qual é o sentido de você me ofender? Qual a chance da sua ofensa à minha pessoa mudar a minha maneira de pensar? E ela ficou assim, não, é porque eu não aguento ver esse tipo de resposta, ou eu não aguento ver esse tipo de pensamento. O ponto é, qual a capacidade de eu construir algum pensamento diferente se a primeira resposta é a agressão? Por que as pessoas hoje em dia pararam de conversar? Por que as famílias hoje em dia foram separadas, ceifadas por pensamentos ideológicos políticos? Por quê? Porque ninguém teve a boa ação ou buscou a boa ação de ouvir, simplesmente deixar o outro expor e respeitar o ponto de vista. Hoje em dia a ideia é, se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo. Isso não é uma boa ação. Você pode estar defendendo o que for, você pode levantar a bandeira mais linda da face da terra. Você não vai estar fazendo uma boa ação se isso não for algo que leva a felicidade e crescimento. Se leva a separação, raiva, mágoa, ódio, está errado. Por isso que eu falo, tomai cuidado com as falsas ideologias que são vendidas. Levantam bandeiras maravilhosas, mas se por detrás dela o que alimenta ela é o ódio, a separação, a briga, não está correto, porque ela não é uma boa ação na sua natureza. Ela atende somente trechos. Então ela traz felicidade até um certo aspecto, mas ela não traz felicidade num todo. E olha só que interessante. A felicidade, gente, é uma somatória. As boas ações são uma somatória que vão gravando na nossa alma. Quando nós não temos um acúmulo de boas ações, mas pelo contrário de más ações, isso daí vai pesando na gente. No momento você pode não sentir nada, mas a médio e longo prazo, isso vai pesando em você e você começa a desmoronar. Lembro de um caso de uma moça que engravidou do namorado e a mãe dela falou, vamos abortar. E ela, vou abortar porque minha mãe fez isso 4 vezes e nunca teve problema nenhum na vida, foi muito feliz. Esse normalmente são argumentos que as pessoas trazem para tentar justificar os erros. A infelicidade, ela pode vir de 2 maneiras. O que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente planta, a gente colhe. As pessoas vão fazendo as coisas e elas vão se esquecendo das consequências dos atos. Então a moça falou assim, vou abortar, e ela abortou. Vou abortar porque minha mãe fez isso e não sofreu nada. Só que ela esquece que a felicidade é o seguinte, são acúmulos de ações que vão ficando nas suas costas. Se as ações são boas, você sente leveza e elevação. Se as coisas são ruins, você vai sentindo peso e cansaço. Isso vai implodindo você. É por tal razão que nós chegamos com pessoas hoje em dia, na meia-idade, que estão extremamente frustradas, adoecidas, cansadas, desiludidas e infelizes. Por quê? Houve toda uma destruição do seu interior feito passo a passo pelo acúmulo de más ações. Então a pessoa vai acumulando, eu fiz isso, não aconteceu nada, eu fiz isso, não aconteceu nada, eu fiz isso, não aconteceu nada. Quando vai chegando na metade da vida, é uma sensação de vazio inexplicável. Por quê? Faltou acumular boas ações. A pessoa que tem um acúmulo de boas ações, ela vai sendo vivificada por dentro, porque a vida, gente, está pulsando. Quanto mais a vida pulsa, mais a pessoa começa a sentir alegria, ela começa a se sentir mais útil, ela começa a se sentir... E aqui eu falei um ponto muito importante. As boas ações te fazem sentir útil. Eu conheço várias pessoas, viajam o mundo afora, gente, já foi em todo lugar do mundo, rodou o planeta, viajou, sonho de consumo, todo mundo viajou. Quando você vai perguntar, eu sinto um vazio. A pessoa tem uma felicidade, uma riqueza de cultura gigantesca, somente naquele momento. Se ela não estiver viajando, ela não sente felicidade. Por quê? Porque ela não está construindo o crescimento, o desenvolvimento, o progresso dela em outras áreas. Talvez em língua, sim, talvez em cultura, poxa,
mas precisa também desenvolver em outras coisas. Então a pessoa ela precisa também pegar a parcela da vida dela e fazer com que alguém seja feliz com aquilo. Porque quando ela faz, ela sente uma boa ação, ela sente a vida dela vivificada e uma razão de viver grandiosa, que faz ela ser feliz, que faz ela, a médio prazo, sentir um senso de realização muito grande. E é aí que a pessoa se encontra e fala, cara, eu sou feliz. Por que as pessoas muitas vezes, para encerrar, porque meu tempo já esgotou, por que as pessoas às vezes se sentem extremamente infelizes com o trabalho dela? Porque o trabalho dela não é baseado na boa ação. O trabalho dela é baseado em receber dinheiro. Então, ela não pensa na felicidade, muito menos no crescimento, no desenvolvimento e no aprimoramento. Eu venho aqui só para ganhar dinheiro. Isso daí vai dando um vazio, passado o tempo a pessoa já está enfadigada daquele trabalho. Agora, quando a pessoa faz alguma coisa, mesmo que tenha atribuições que não lhe sejam agradáveis, mas ela sabe que ela pode fazer boas ações, Nossa Senhora, ela tem uma satisfação no trabalho dela grandioso, porque ela sente que ela pode contribuir. Então, a boa ação é a construção que a gente faz todos os dias, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana. Todo um trabalho de construção para que nós possamos fazer dentro de nós pulsar plenamente a vida de Deus e fazer com que nós possamos, no mar da vida de Deus, usufruir da água límpida da verdade, homem filho de Deus. Traduzindo, para que a gente possa plantar na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, o crescimento e o aprimoramento das boas ações verdadeiras, a fim de que o próximo se torne feliz e, por conseguinte, você se torne feliz também. Quem faz o outro feliz, colhe a felicidade. Da mesma maneira que as mãos sujas, com o pano sujo, quando são lavados na água do amor, tudo se torna limpo, porque a água tem essa capacidade de limpeza. E a água aqui é a representação da vida que flui para dentro de nós. Ok? Vamos trabalhar as boas ações para que possamos ter uma vida sempre feliz. E uma excelente boa ação é fazer oração, principalmente quando a gente faz oração para abençoar a todos e a nós. Vamos então para a nossa meditação Shin-Sokan? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Aos que estão aqui presentes, podem sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também pode assumir a postura. Qualquer dúvida, tanto pela postura física quanto pela postura mental, você pode tirar no livro Meditação Shin-Sokan, Ver e Contemplar Deus e outras obras da Seichonei que falam da meditação Shin-Sokan, a fim de que você possa potencializar ainda mais essa prática tão maravilhosa. Vamos lá então? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonei, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui.
flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a você de casa, que estão aqui presentes por mais uma noite. Não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo para que ele ganhe cada vez mais importância e as pessoas possam aprender o valor das boas ações na sua vida. E o nosso dever de casa essa semana vai ser, primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan sem falta e, segundo, praticar todos os dias uma boa ação. Pratique todos os dias uma boa ação. Lave a louça, varra o chão, sabe? Seja gentil, ajude alguém, procure nos lugares que o que não faltam são chances e oportunidades que nós temos de fazer uma boa ação, de ajudar. Lembrando que a gente pode fazer uma boa ação dentro da nossa casa, não precisamos necessariamente estar na rua. Dentro de casa a gente é capaz de fazer uma boa ação para alegar o nosso familiar, nosso papai, nossa mamãe, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, a fim de que possamos manifestar ainda mais o Deus que habita no nosso interior. Desejo uma semana abençoadíssima, muito obrigado. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho, pelo amor. Um beijo no coração. Vamos fazer a nossa boa ação. Obrigado por vocês existirem. Uma feliz semana e até mais. Muito obrigado.